E hoje, nessa primeira parte, né, de Filipenses, essa introdução que Paulo nos dá, a gente vai ver o poder da gratidão. Então, como a gratidão nos traz alegria. Quem se lembra, né, daquilo que a gente falou semana passada, foram circunstâncias bem difíceis em que essa carta foi escrita, né? Paulo estava na prisão em Roma, e também foram circunstâncias difíceis quando a igreja começou. Então, a igreja em Filipos já começou com circunstâncias difíceis, foi Paulo e Silas na prisão, né? Então, prisão, muita coisa difícil acontecendo ali. Mas a lição mais importante que a gente vai focar é como a gente tem alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Que essas circunstâncias não precisam vir para colocar a gente para baixo, né, para afundar, mas para a gente ter alegria. E nós vimos um pouquinho o começo da igreja de Filipos semana passada, e como Paulo e Silas, quando estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles decidiram orar e louvar o Senhor. Eles decidiram, apesar da dor, apesar da depressão, sei lá, da frustração de tudo, né, do medo, da injustiça, né, de ser preso, sendo que eles não fizeram nada de errado, eles louvaram o Senhor. E Deus ouviu a oração e aí fez muita coisa a partir daí. Mas a gente percebe que a oração está diretamente ligada à nossa alegria acima das circunstâncias. Deus sempre ouve a oração e Deus sempre responde à oração. Por isso a gente não pode parar de orar, né? Mesmo que a gente, né, imagine, parece que não está passando pelo teto, né? Bate e volta. Não, jamais é assim. Deus ouve, Deus responde. O que Deus fez lá em Filipos? Ele tirou Paulo e Silas da prisão e ainda salvou a vida do carcereiro e de toda a casa dele, né? E aí já foram uns dos primeiros integrantes da igreja em Filipos. Antes da gente entrar no nosso texto de hoje, versículos de 1 a 11 de Filipenses 1, quero trazer o nosso foco para um versículo que está no final do livro dessa carta, em Filipenses 4:6. E vocês vão ter todos os versículos também no PDF das músicas, tá? Em Filipenses 4:6, nos fala da importância da oração que Paulo e Silas praticaram. E diz assim, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gente anda ansioso por muita coisa, né? Ansiedade, preocupação vem naturalmente, porque tem tanta coisa na nossa vida que está acima de nós, né? Que não está na nossa mão, que depende de fatores fora do nosso controle, né? A gente gostaria de controlar, mas a gente fica ansioso tantas vezes por coisas que não estão na nossa mão. Às vezes a economia nacional, a economia global, né? Uma guerra lá longe que afeta a gente, né? Talvez são pessoas que afetam a gente e a gente não tem o poder de mudar, né, aquela pessoa. Talvez somos nós mesmos e a gente gostaria tanto de mudar, mas a gente fica de mãos atadas às vezes também. Talvez são palavras e ações que a gente, né, lançou aí no passado e uma palavra dita você não toma de volta, né? Já foi, já saiu e agora você está ansioso por causa de algo que aconteceu e está fora do nosso controle. E a gente de fato não pode fazer muito a respeito disso. Porém, tem uma coisa que a gente acha que é muito bom, né? E a gente faz isso em primeiro lugar, geralmente, que é tentar procurar alguma solução, né? Vamos tentar achar uma saída. Vamos colocar nosso cérebro para trabalhar e a gente se torna expert em procurar uma saída. Vou procurar uma solução, né? Tem que ter algum jeito. E a gente pode passar horas quebrando a cabeça em como nós podemos dar um jeito, em como eu, né, posso achar uma solução. E claro, a gente, né, pede para Deus, me ajuda, mas quantas vezes a gente foca só em nós, né? O que está no meu alcance? O que eu posso fazer? E muitas vezes Deus usa isso, mas a gente fica muito ansioso enquanto a gente fala o que eu posso fazer? Como que eu vou sair dessa situação? E
a gente fica preso, porque a nossa incapacidade é muito maior do que daquilo que a gente pode fazer de fato. Às vezes a gente fica até pior porque a gente é tão limitado. O que acontece é que a gente pode entrar num looping de ansiedade, né? Falei essa semana com um amigo meu, ele trouxe a imagem de um hamster, né? O hamster que corre naquela roda. E aí você está numa preocupação e acelera cada vez mais, né? Daqui a pouco você está exausto, você está esgotado de tanto correr naquela roda, mas você nem andou nenhum centímetro, você está no mesmo lugar, mas as tuas ansiedades acabaram contigo, né? Você já não consegue ver outra coisa a não ser as ansiedades. E por isso Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem. Através da oração. Através da oração a gente pode se livrar dessa roda das ansiedades. E ele até menciona várias formas de oração. Vamos de repente agora pensar o que você pensa quando você imagina formas de oração. Ele fala aqui só em genérico, oração. Que tipo de oração tem? Ele fala até outra nesse versículo aqui, né? Que é ação de graças, né? Ele fala oração, súplicas, isso. Então a gente apresenta os nossos pedidos, tem súplica ao Senhor, tem ação de graças, que a gente vai focar hoje mais, mas também tem confissão, né? Você confessar o seu fracasso, né? A sua incapacidade, o seu pecado. Tem adoração, né? Quando a gente canta, a gente ora em música, né? Adorando o Senhor. Também é importante. Ação de graça a gente agradece, né, pelas coisas que Deus nos dá, geralmente. Ou pode agradecer por quem Ele é, né, também, e aí já se torna um ato de adoração, né, quando você louva ao Senhor por quem Ele é, pela sua fidelidade, pela sua grandeza, né, você simplesmente lembra quem Ele é e louva Ele, exalta Ele por ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né, você declara quem Deus é. E isso é a adoração. E a gente também tem intercessão, né? A gente pode orar pelo irmão, pelo amigo, por alguém. Então tem várias formas, mas aqui ele foca oração, súplicas e ação de graças. Com certeza temos que ter súplicas. Temos que apresentar os pedidos a Deus, como ele fala. Temos que pegar essas ansiedades, uma vez que a gente perceba quais são, né? E lançar essas preocupações sobre o Senhor. É o que 1 Pedro 5,7 fala, né? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ainda bem que Deus é fiel, tem cuidado de nós, mas a nossa parte é lançar também isso sobre Ele. Como quem gosta de esporte, né? Eu sempre fui na média, assim, nunca fui muito bom em nenhum esporte. Mas eu também sabia para quem passar a bola, né? No basquete, passava a bola para o cara mais alto, que eu sabia quem podia fazer a cesta. E assim é Jesus, né? Jesus no nosso time, a gente no time dele, a gente tem que passar as ansiedades para ele, a gente tem que passar a bola para ele. E ele faz a cesta, ele resolve, ele consegue. A grande dificuldade, muitas vezes, para nós com as ansiedades é passar a bola e deixar na mão dele, né? Não, agora eu estou mais próximo, dá para mim, dá de volta. E a gente tenta arrancar a bola da mão dele, né? A gente volta com as nossas ansiedades. É lançar e deixar com ele, né? Agora fica contigo, Jesus. Eu não sei para vocês, mas para mim é um exercício de fé extremamente difícil. Imagino que para vocês também possa ser. Não andar ansioso por coisa alguma. E isso tem me seguido essas semanas, não andar ansioso por coisa alguma, nada, nadinha. Será que a gente consegue isso? É uma luta, né? É uma luta a gente decidir. Mas é muitas vezes por dia, né? Assim, sei lá, quantas vezes por minuto, né? Você pode ficar ansioso. E é um exercício de fé, de lançar sempre que vem um pensamento que te enche de ansiedade. Sempre que você começa a sentir um peso e você já começa a tentar procurar uma saída, você tem medo daquela situação,
e o teu cérebro começa a pensar em como se livrar daquilo, você percebe e você lançar essa preocupação no Senhor. É um exercício difícil, né? Porque acontece tantas vezes durante o dia. Mas aí você voltar em oração e declarar: não, eu não quero ser ansioso por causa disso. A Bíblia fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Então, eu quero começar a praticar isso. Eu vou lançar então essa ansiedade no Senhor. Não quero ter ansiedade por nada. E para mim, imaginando, né, talvez não seja a melhor ilustração, mas para mim parece um lago de gelo, né? E Deus me chama para andar nesse lago de gelo e você dá um passo e você imagina já, não sei se essa camada fina vai me segurar, né? E você quer dar um passo, mas você é retraído, né? Você é parado pela sua própria falta de fé, né? A sua própria incapacidade. Mas a nossa fé é assim, é pequena, né? Mas a gente pode tomar essa decisão e ela vai crescendo na medida que a gente sente que o gelo segura a gente, né? Deus é mais forte que a gente. Podemos ter coragem e tomar um passo e confiar totalmente em Jesus, porque Ele é poderoso para nos segurar. Você fala: como, Senhor? Como vai me segurar? Não sei, mas Ele tem o jeito dele. E quem confia nele jamais será frustrado. Então esse é um desafio, a lição de casa para nós essa semana. Cada vez que vem uma ansiedade, lembra desse versículo: não quero andar ansioso por coisa alguma. E lança sobre o Senhor. Não que a gente vai ser expert nisso, mas a gente vai crescendo, né? Vai melhorando. E a parte importantíssima da oração que eu quero focar hoje é a ação de graças. Que é isso que Paulo fala, né? Com ação de graças. Tem os pedidos, sim, mas tem a gratidão. E quantas vezes a gente não dá valor para isso, né? A gente sabe, obviamente, que tem que ser grato a Deus. Talvez a gente comece a oração assim: oh, obrigado, Senhor, e aí vem todos os pedidos. Mas às vezes não passa de ser uma liturgia para a gente, né? Às vezes não passa de ser apenas uma coisa da boca para fora, uma obrigatoriedade, talvez, palavras genéricas no começo e no final da oração, mas não de coração mesmo. E quantas vezes a Bíblia nos lembra de ser grato, orar e ter gratidão. Eu separei para vocês alguns versículos, 3 versículos. Em 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. É importante isso. 1 Timóteo 2:1. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Não esquecem da gratidão. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. A gente vê até a conexão da paz e a gratidão, né? A gente vai ter mais paz no coração quando a gente ora mais com ação de graças. Bom, voltando mais uma vez para o nosso versículo 4:16 de Filipenses, ali falou em tudo. Então, em tudo a gente precisa orar. E em tudo a gente deve agradecer. Será que podemos agradecer em todas as situações? Porque pode ter alguns perrengues que você fala: não vejo nada, não consigo. Mas a gente pode agradecer simplesmente por tudo que Deus já fez. Ele tem cuidado de nós, né? Por tudo que Deus é. E aí a gratidão, como a gente falou, vira uma adoração, né? Por quem Deus é por nós, pela sua fidelidade, que Ele jamais nos abandona. E tem mais um versículo sobre gratidão em 1 Tessalonicenses 5:16-18. E a gente vai ver a conexão entre a alegria e a gratidão. Que esses versículos, esses 3, dizem assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tantas vezes a gente fala: o que Deus quer da minha vida, né? Qual a vontade de Deus? Bom,
Uma parte da vontade de Deus é que a gente seja alegre nele, né? Que a gente ore, que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Tem as circunstâncias ruins, Paulo passou por elas na prisão quando escreveu a carta, na prisão quando começou a igreja e tantas outras vezes em prisões e açoites e tudo mais. E ele aprendeu o segredo de ter alegria em todas as situações, todas as circunstâncias, porque eu creio que ele vivia essa palavra de ser grato, agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Ele praticava a gratidão. E é interessante que Paulo vai até a um extremo que a gente pode até discutir, né? Como que é possível? Mas ele fala até a gente pode ser grato por todas as coisas. Em todas as coisas tudo bem, né? Porque em toda situação eu ainda vejo que Deus é o mesmo, né? Deus é maravilhoso, mas por todas as coisas, ele fala em Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente pode agradecer por todas as coisas? É loucura você imaginar, estou numa situação péssima, né? Estou com os pés no tronco, né? Estou sangrando por causa dos açoites, né? Como que eu vou agradecer em circunstâncias que estão me esmagando? E talvez você esteja passando por situações difíceis. Saúde péssima, né? Finanças péssimas, relacionamentos péssimos, esperança zero. Como que eu vou agradecer por aquela situação a Deus? Mas eu creio que o que Paulo não está falando que a gente agradece pela dor, né? Pelo sofrimento. Obrigado, Senhor, que eu estou sangrando, né? Que eu estou passando por esse problema de saúde, que eu tenho que lutar com esse câncer, né? Não é dessa forma, eu acredito, que Paulo fala. Mas agradecer a Deus de como Ele vai usar essa situação, essa circunstância lá na frente para a glória dEle. Lá na frente para encorajar alguém. Lá na frente para trazer uma vitória para nós. Porque foi através da morte de Jesus, né, algo terrível, que para nós veio a salvação. Como eu ouvi ontem, quando você agradece, a graça desce. Então, você recebe esse bálsamo de Deus. Né? E a perturbação que a ansiedade causa é uma perturbação mental, né? Você fica alterado. Você pode tomar uma contramedida física, né? Que é aquele riso da caneta, né? Você atravessa a caneta aqui na boca, né? Você ri por causa da caneta, mas na verdade Está meio forçado, mas... Você ajuda o corpo, né? Ajuda a mente, mas agradecer é fundamento divino, né? Sim. Traz a graça para nós e nos lembra que a gente de fato pode crer no Senhor que faz todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é uma frase que você fala, né, assim, genericamente para alguém que está com dor, né? Vai estar tudo bem, Deus, né? Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Quando a gente ora para Deus assim com fervor, para Deus esclarecer as coisas, né? O sim ou não, e Ele coloca, se é o sim, Ele coloca no coração da gente, se é o não, aquilo, né, que não é da vontade dele. Isso quando a gente pede com fervor, é incrível isso, é maravilhoso. Deus vai dar clareza. Fala mesmo. Sim. E a gente entende como Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. Então a gente pode ser grato em todas as circunstâncias e dessa forma até por todas as circunstâncias. E a angústia, a ansiedade sai do coração e a gente fica calmo. Sim. É incrível como Deus trabalha. Então a oração e principalmente a ação de graças está ligada à paz, né? Está ligada à alegria. E uma coisa que eu também não sabia, descobri esses últimos meses, que a gratidão também... vou falar sobre isso daqui a pouco. Como você falou, traz a graça, vou falar desse já, está ligado à graça também. Mas vamos focar só, antes de passar também para o nosso texto. Vocês falam, nossa, só estamos falando de Filipenses 4:6, né? Cadê o começo? A gente já vai chegar lá. Como então a gratidão vai gerar alegria? Como que isso funciona, né? Porque está ligado, como que funciona no nosso dia a dia?
Quando a gente está nesse tumulto, né, nessa mentalidade de adversidades, a gente não consegue enxergar mais nada, né? A gente não consegue ver uma razão para ser grato, a gente só está cheio de socorro, né? Lamento, minha situação tão difícil, né? Como que eu vou sair daquilo? E o foco está nos problemas, né? Naquelas circunstâncias. E está demais ao ponto de não ver outra coisa, né? Elas ficam tão grandes na minha perspectiva, essas circunstâncias, e na realidade, talvez nem sejam isso, né? Você pode ter um relógio que não funciona mais, mas não é que o relógio todo está quebrado. Talvez é uma pecinha ali, né? É uma coisa tão pequena, mas para você é gigantesco. E a gente não vê outra coisa naquele momento. Assim como pode fazer o teste hoje, coloca o seu polegar, né, lá na frente do sol para tampar o sol, e o sol gigantesco, né, pode sumir atrás do seu polegar tão pequenininho. É assim que são as nossas circunstâncias adversas, né? Mas elas tomam uma proporção que a gente não vê o sol que Deus deixa brilhar sobre nós, a bondade de Deus sobre nós. Mas quando eu olho para Deus, eu tiro um pouco a ansiedade, né, que traz as nuvens escuras, eu começo a agradecer a Deus, eu lembro quem Ele é, eu vejo Ele com outros olhos e Ele começa a ficar tão grande como Ele de fato é aos meus olhos. Então essa é a pergunta, né? Quando a gente lê também esses próximos versículos, eu tenho praticado a gratidão? Ou eu sou como um daqueles, né, naquela história dos 10 leprosos, só 9, né? Quer dizer, só um voltou, os 9 se foram. Legal, agora já deu certo, mas não aprenderam o segredo, né, de ser grato e viver a alegria acima das circunstâncias. Só um deles. E a gente não se dá conta o quão abençoado a gente é. Por isso sim, precisamos, né, nos dar conta. Contar bênção por bênção, fazer inventário, né, das nossas bênçãos que a gente tem, que nós temos recebido. Estar ciente e lembrar das razões. Por que eu posso ser grato? E a gente fazer um exercício disso e falar, eu vou parar e começar, obrigado, Senhor, pelo meu corpo que eu tenho, né? Obrigado pela saúde, mesmo que não seja perfeita, né? Obrigado pela provisão, obrigado pela salvação, né? Obrigado pelas bênçãos espirituais, obrigado pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho do meu lado. E aí a gente já faz uma lista tão grande em segundos, né? E a gente começa a agradecer o Senhor, e agradecendo, a gente percebe que nós somos cheios de alegria. Como a gente realmente é abençoado. Tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo, a gente vai ver, mesmo que naquela escuridão, às vezes a gente não perceba que, cadê a mão de Deus? Não estou vendo nada. Não, Deus está operando. A gente agradece pelas pessoas que Deus deu na nossa vida, a gente percebe, né, que a gente não está sozinho, como a gente vai ver Paulo também, e o nosso coração se enche de confiança que Deus também pode fazer isso no futuro, como Ele tem feito. Bom, agora já comentei qual a conexão entre gratidão e graça. Tem uma conexão muito forte porque é a mesma palavra no grego. Vocês sabiam disso? Charis, é a mesma palavra. Você pode traduzir como graça ou gratidão, ou ação de graça. Geralmente, quando se refere ao homem para Deus, é traduzido como gratidão. Quando é de Deus para o homem, geralmente é graça. Então faz sentido, né? Mas a gente pode trazer até essa ideia para o nosso texto hoje, que 2 vezes vai aparecer essa palavra graça. Mas o que isso faz nos entender? Se Deus é gracioso, se Deus tem graça, então Ele também tem gratidão. E geralmente a gente não pensa nisso, né? Deus ser grato. Grato por quê? A gente tem que ser grato que Ele nos salvou, né? Senão a gente estava perdido. Mas isso faz parte da natureza de Deus, né? Como bom pai, Ele é grato. Grato por você ser o filho dEle. Ele é grato por cada vez que você corre aos braços dEle. Ele é grato que você, né, escolheu Ele e agora percebe que, de fato, né, você é o filho amado. Grato cada vez que você busca Ele, cada vez que você deseja estar com Ele.
ele é grato. E a gente quer ser cada vez mais como o Senhor, então quer dizer que a gente deve procurar ser cada vez mais grato, já que ele é, né, grato, ele cheio de gratidão. Nós precisamos aprender a ser grato como Deus é. E a própria graça, né, muitas vezes é a entrada para a gente ser grato, né? Esse favor não merecido nos leva a uma gratidão. E a gente começa a praticar a gratidão a partir da graça. Caris, a mesma coisa. Bom, agora uma longa introdução, mas precisamos falar sobre a gratidão, sobre a ação de graças. Vamos para o nosso texto em Filipenses 1, versículos 1 e 2. Que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava sozinho, né? Ele estava acorrentado a um soldado romano, mas podia receber pessoas lá na sua prisão domiciliar em Roma. Timóteo estava com ele, ele fala, nós somos servos. Paulo, por ser servo de Deus, ele estava na prisão, senão nem estaria em Roma, né? Não estaria acorrentado. E nós também, porque nós decidimos viver para Jesus, nós decidimos ser os seus discípulos, nós vamos ter oposição, nós vamos ter circunstâncias adversas, acima daquilo que o mundo já traz, né? No mundo temos tribulação de qualquer jeito, mas a gente tem um nível acima, por sermos servos de Deus. A gente não pode esquecer que Satanás coloca um alvo nas costas de todo filho de Deus, né? Assim como você toma essa decisão, Satanás não está gostando. Vai também tentar fazer de tudo para desanimar você. Só pelo fato que a gente decidiu viver como discípulos de Jesus. O mundo nos odeia e Satanás nos odeia. E Paulo estava em correntes por causa disso. E Paulo fala, eu escrevo para todos os santos em Cristo Jesus. Quer dizer, todos que nasceram de novo naquela cidade, né? Eu não lembro se 13 anos mais ou menos que se passaram, né? Desde que a igreja tinha começado. Então, eu tinha ali a Lídia, o carcereiro, né? E muitos outros, todos que foram declarados santos por Deus, por ter colocado a sua fé na obra completa de Jesus na cruz. E nessa época também já tinha líderes, pastores, né? Aqui chamado de bispos, e diáconos, muitos irmãos que eram reconhecidos, que colocavam a mão na massa, né? Que estavam em serviços práticos e de toda forma servindo. Então, uma igreja formada ali, e ele deseja, como na maioria das cartas, versículo 2, graça e paz. Graça e paz de Deus. Porque a gente não tem paz, alegria ou graça nas nossas circunstâncias. Paulo não teria, né? Nós não teríamos, mas nós podemos ter graça e paz de Deus no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, porque Deus é tão grandioso. E lembram, graça, a mesma palavra de gratidão, né? Ação de graças. Então a gente, não que nesse contexto caiba, né? Não que os tradutores fizeram um erro, mas só para a gente pensar, a gratidão de Deus também esteja com vocês. Deus estava grato, né? Que eles estavam recebendo uma carta, palavra inspirada de Deus, que eles poderiam ler e ser tratados e encorajados. Deus estava grato que essa igreja existia, né? Que tinha ali uma parte da sua noiva em Filipos, né? Deus estava grato em primeiro lugar pela decisão de cada um deles de seguir Jesus, de se tornar um santo e estar no processo de santificação. Então, até a gratidão da parte de Deus ali no começo da carta. Bom, qual foram primeiro a gratidão de Paulo e depois os motivos por quais ele foi grato. Vamos ler os versículos de 3 a 4. Agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Gratidão e alegria, né? Agradeço o Senhor e oro com alegria.
Quantas vezes será que Paulo lembrava deles por dia, sei lá, por hora? A gente não sabe. Tinha muitas igrejas e ele orava por todas, né? Mas cada vez que ele era lembrado desses irmãos, o que ele fazia? Ele orava. Ele orava. Ele lembrava daquelas situações, das circunstâncias difíceis, ele pedia a Deus, né? Agradecendo, claro, né? Mas ele lembrava das pessoas. Quando Deus nos lembra de pessoas, o que a gente pode fazer? Orar, né? Quantas vezes a gente lembra de alguém que faz parte do nosso ciclo de ansiedade e aí a gente só, sei lá, lança aí os relâmpagos, né? Essa pessoa me fez mal. Ora por ela, né? Essa pessoa jamais vou perdoar. Ora por ela e Deus pode amolecer o teu coração para um dia poder de fato perdoar, né? E abrir mão do direito, né? De realmente exigir a justiça daquela situação. Ora, assim que Deus te lembrar de alguém. E qual era o fator predominante na oração de Paulo? Em primeiro lugar, ele fala, agradeço ao meu Deus. É gratidão e no final ele fala com alegria. Então, ação de graças com alegria. Essa era a oração de Paulo, porque estão conectados de fato a gratidão e a alegria. E se a gente percebe nos versículos 3 e 4, todas as palavras absolutas. Olha só, toda vez, sempre, todas as orações, engloba tudo, né? Em todo momento. Toda vez que ele lembrava, o que ele fazia? Agradecia a Deus. Deus em primeiro lugar, né? Obrigado, Deus, que tem pessoas ali que te conhecem, que te seguem. Que privilégio de conhecê-los, de ter feito parte no começo dessa obra. Mas obrigado que o Senhor iniciou essa obra. Não seria por nós. Que vocês lembram que foi a visão do homem da Macedônia que apareceu para Paulo, vem para cá. Senão Paulo teria viajado para outros lugares, né? Foi Deus que iniciou a obra ali. Não como Paulo imaginou, porque foi através de uma reunião de oração no Rio, com mulheres, não foi do jeito que ele planejou, provavelmente, mas foi uma obra que Deus iniciou. E Deus é sempre aquele que inicia a obra. E nós respondemos. A Bíblia fala, Ele nos achou em primeiro lugar, e depois nós percebemos, nós fomos achados por Deus. E a gente fala, eu encontrei o Senhor, sendo que Ele me procurou primeiro, né? Ele iniciou a obra, a boa obra. E a gente já vai ver também a fidelidade dele em completar essa obra. Mas no final do versículo 4 ele fala, sempre oro com alegria. O absoluto também. Não tinha nenhum momento em que ele orava com pesar, né? Com tristeza, meu Deus, né? Ele agradecia na oração. E mais alegria ele tinha cada vez que ele agradecia mais, apesar das suas próprias circunstâncias também, apesar de alguns ajustes que precisavam ser feitos lá também em Filipos. Ele fala em todas as orações, não só algumas. Tinha súplicas, claro, ele orava, né? Pelos pedidos, apresentava os pedidos, conforme a gente viu em Filipenses 4:6, né? Apresentem seus pedidos, ele fazia isso. Mas em todas as orações sempre orava agradecendo com alegria. Ele fazia súplicas porque não era uma igreja livre de problemas. Nenhuma igreja é, né? Toda igreja tem os seus problemas, mas ele orava com gratidão e alegria. Mesmo, e já vou entrando um pouquinho lá na frente, mesmo no capítulo 3, quando tinha judaizantes que falavam que o pessoal precisava confiar mais na própria carne, né? Seguir mais os seus desejos. Mesmo nessa situação, ele orava agradecendo e com alegria. Mesmo no capítulo 4, duas mulheres que não se davam bem, se pegavam toda hora, ele orava com alegria e com gratidão. Porque Paulo decidiu não ficar ansioso, mas apresentar os pedidos sim, mas com ação de graças e com alegria. Quais eram os motivos de alegria dele? Vamos ver os versículos de 5 a 8.
ele fala que ele sempre agradece a Deus, sempre com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Separei aqui 4 motivos por quais ele era grato. Primeiro, a cooperação duradoura, versículo 5. Por causa da cooperação. Paulo não estava sozinho. Desde o começo eles ajudavam em oração e financeiramente também, eles mandavam recursos para ele. A igreja apoiava ele desde o primeiro dia. Desde que ele encontrou Lídia, a mulher de negócios, na beira do rio, desde o primeiro dia em que o carcereiro chamou ele para a casa dele, para cuidar das feridas, para servir uma refeição. Então ele foi bem cuidado por essa igreja. E como é bom saber que a gente não está na luta sozinho. Você pode se sentir sozinho, mesmo dentro de casa, no meio da sua família, no meio dos amigos, no meio da igreja, mas você não está sozinho, mesmo que você se sinta assim. Deus sempre está conosco e Deus também coloca pessoas ao nosso redor, que às vezes a gente não enxerga, Mas Deus pode abrir os nossos olhos, porque Ele sempre tem alguém que nos dá apoio, que nos dá encorajamento, que nos dá um conselho para poder viver a vida cristã, que não é fácil, para continuar a seguir Jesus no meio das circunstâncias difíceis. E a gente teve o DIP, também. Esses irmãos precisam das nossas orações, mas Deus com certeza colocou também pessoas ali ao redor para estar proporcionando encorajamento e apoio. E a gente precisa ser grato por essas pessoas, uma por uma, Obrigado, Senhor. Também, versículo 6, isso é grande, Esse versículo que todo mundo conhece muito bem, agradecer pela fidelidade de Deus. Alegria de ter certeza que Deus começou uma boa obra e vai começar, tanto em nós como em alguém, uma outra pessoa. Primeiro, aquele que começou boa obra. Tudo que Deus faz, Ele faz bem. Ele não começa uma coisa ruim, uma obra mal. Não importa como a gente avalia essa obra, não importa como a gente se sinta por causa das circunstâncias que a gente passa. E às vezes a gente pode pensar, não sei, essa obra em mim parece mais ou menos, Não sei como que vai ser no final, mas não parece tão boa. E Deus fala, é uma boa obra. Eu comecei, não foi de meia boca, eu comecei uma boa obra em você. Mas também é obra em nós. E não, em primeiro lugar, através de nós. Os frutos vão vir depois, mas como que está a obra em nós? Ela é boa. Ela é ótima. Ela é a transformação conforme o caráter de Cristo. Ela é realmente mudar a gente de dentro para fora, para ser cada vez mais semelhante à imagem de Jesus, que nós vamos ver apresentado, na sua essência no livro de Filipenses, Esse Jesus humilde, esse Jesus gracioso. E a gente pode, claro, ficar desanimado olhando para nós mesmos, quando a gente fala, bom, a obra é em nós, Mas em mim também não vejo tanto progresso, Eu vejo quanto ainda falta. Eu vejo quanta maturidade ainda falta. Pensei que eu já teria num patamar um pouco mais maior, Mas aí chega alguma circunstância que me mostra claramente, não falta tanto. Parece que eu dei um passo para frente e 2 para trás, Onde eu estou indo? Não estou avançando do jeito que eu queria. Será que é tão bom assim? E Deus fala, de fato, eu comecei uma boa obra em você e eu vou terminá-la. Tudo que Deus começa, Ele termina. Ele não começou a criação e parou no 3º, no 4º dia e falou, vamos parar por aqui. Ele não pegou a sua cruz,
foi andando, né, na Via Dolorosa ali, em algum momento falou, chega, largo essa cruz, não quero mais. Tá pesado demais essa cruz. Ele começou e ele terminou toda a obra em todo momento, então ele vai terminar também essa obra que ele começou em nós. Ele é fiel para terminar essa obra. E a gente olha e fala, não sei como que vai ser, né? Parece tanta coisa que pode impedir, mas o que impediria Deus de terminar a sua obra? Será que são as correntes em que Paulo está, naquele momento que ele escreve? Será que o imperador mais poderoso, né, da face da terra, que odeia os cristãos, será que ele vai acabar com a obra? E Paulo, mais tarde, em Romanos, vai falar, será que são outras circunstâncias? Será que é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será que tem alguma coisa que vai impedir Deus de terminar essa obra que Ele começou por amor a nós? E Paulo fala, declarando nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Cristo. Pode impedir que Deus termine essa obra que Ele começou em nós. E 2 vezes Paulo fala a palavra estou convencido. Quer dizer, ele tinha total certeza. Em Romanos 8 ele fala, eu estou convencido que nada disso pode nos separar de Deus. E ele fala, eu estou convencido por Deus, pelas minhas experiências, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Eu estou convencido. Ultimamente eu ouvi uma música muito legal que fala assim, eu já vi o suficiente para começar a duvidar agora. Uma vez que você já teve experiências com Deus, você nem tem como começar a duvidar, porque você já viu demais, né, no reino de Deus. Você já viu o Deus operando. Então não é a hora agora de começar a duvidar. Senão você negaria tudo que você já viu, já viveu. E isso é até o dia de Cristo Jesus. Até Jesus voltar, a gente receber os nossos novos corpos, a ressurreição, Ele vai terminar essa obra e a gente pode ser grato por isso, que Ele vai completar isso. Como hoje, não sei, mas Ele vai fazer isso porque Ele é capaz. Você não tem como perguntar, né, ou avaliar uma obra de arte no meio do processo, seja pintura, né? No meio da pintura, você jamais diria que é o Van Gogh, né? Que vai ser super famoso. No meio de uma obra de tapeçaria, né? Você vê tudo avesso, né? Um monte de cores misturadas, né? Os fios ali, parece bagunça. Não vai saber como que é o produto final. Ou a Bíblia fala também da obra de olaria, né? De trabalhar o barro. Se quiser, o oleiro pode pegar aquilo e desfazer tudo e começar do zero. E começar com um novo vaso. Que até que ele queimar isso, né, no forno, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto ele pode jogar mais água, pode moldar mais, né, não terminou ainda. Até o dia de Cristo Jesus. E Paulo olhava para a vida dos irmãos assim. Isso pode nos ajudar também quando a gente pensa em outras pessoas. Ele já viu a vida dos irmãos completa em Jesus. Pela fé, obviamente, a gente pode ver a nossa vida completa em Jesus, mas também a vida do irmão, né? A obra de Deus no irmão vai ser completa e você pode ser grato por isso. Hoje, talvez você se queixa por algo que está incompleto nele, mas você pode olhar para essa pessoa e falar, ele também vai ser completo. Ela também vai ser completa em Jesus. Porque tudo se baseia naquele que é capaz de terminar a boa obra. Se dependesse de nós, não teria certeza nenhuma. Aliás, teria certeza que não vai dar certo. Uma coisa, estou convencido de que já era. Se dependesse de nós. Mas, já que ele começou, ele vai terminar. Mas o jeito dele é o jeito dele. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Ele pode fazer surgir circunstâncias que a gente não vai gostar, que nos levam para
o querer e o efetuar da vontade dele. Para a gente começar a querer o que é bom. Para a gente ter, através dele, o poder para efetuar o que é bom. E no final, nós estamos nas suas mãos. Mais 2 motivos, e a gente já vai chegar aos pedidos também. 2 motivos de gratidão, a participação em todas as circunstâncias. Que Paulo fala, não importa onde, não importa como, vocês estavam comigo, né? Vocês me ajudaram o tempo todo, ativamente, né? Defendendo, confirmando o evangelho, ou passivamente, nas correntes. Parece que ele não podia fazer nada, mas estava ao mesmo tempo fazendo, né? Porém, estava mais passivo. Eles participaram da graça que Paulo experimentava. Da graça de Deus, porém, no original não fala de Deus, né? Ali só fala graça. Poderíamos traduzir até por gratidão. A gratidão de Paulo. Eles participaram da gratidão que ele tinha. Mesmo em correntes, ele estava grato. E eles perceberam isso, até pela carta, né? Eles receberam a carta cheio de alegria, cheio de gratidão e participaram da gratidão. Paulo estava grato apesar das correntes. E que atitude de Cristo ele passava para as pessoas. Mas a gente pode ser grato por essas pessoas que participam da nossa vida em todas as circunstâncias. Aqueles irmãos que deixam o nosso fardo mais leve, né? Que aliviam os fardos pesados que a gente carrega. Amigos de verdade que não somem quando as dificuldades vêm, né? Só quero estar junto quando está tudo bem. Não. Alguém que é mais de amigo, né, irmão, que nasce na adversidade. Então, muitas vezes dessa forma que Deus vai conectar as pessoas também. E por último, motivo de agradecimento, a profunda afeição. Quantas vezes ele fala, né, é uma afeição de Cristo, saudade de vocês estão no meu coração. E só Deus pode colocar um amor tão profundo no coração de alguém. Só Deus pode conectar pessoas e a gente pode ser grato por fazer parte da família de Deus. Que você está inserido como filho de Deus, mas não sozinho, né, largado ali, mas dentro de uma família. Que tem pais espirituais, né, filhos espirituais, que tem irmãos, irmãs, né, que não anda sozinho. E a gente pode ser grato que Deus nos conecta por laços de amor que não existiriam de forma natural. Não estaríamos aqui, provavelmente não conheceria ninguém, estaria em outro lugar, na Alemanha, provavelmente ainda, né? Mas Deus nos conecta de uma forma que só Ele pode fazer. São motivos de Deus, não motivos externos, né? Certas coisas podem nos conectar, mas o que está acima é o Senhor. E vamos terminar agora com os pedidos que também tem, né? A gratidão em primeiro lugar, mas também súplica. E ele fala, versículos de 9 a 11, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É necessário a gente também apresentar os pedidos para não andar ansioso. E ele fala de 3 pedidos, o amor. O amor pode aumentar cada vez mais, né? O amor, mesmo que a gente tenha muito, pode crescer mais ainda. Pode estar ao ponto de transbordar na nossa vida. Mas não um amor cego, que fala, eu abraço tudo que vier, mas um amor com discernimento, com percepção, que fala, eu sei o que é a vontade de Deus, eu conheço o amor, né, de Deus, que Ele ama todo pecador, mas Ele não aprova do pecado que destrói a criação que Ele ama. Então é com discernimento. E uma oração específica, versículo 2, por discernimento para discernir o que é melhor. Em relação ao amor, sim, mas em relação a tudo. E nas circunstâncias difíceis, como a gente precisa de discernimento, não é? A gente fala, se eu soubesse o que fazer, um sim ou um não, né? Deus me ajuda, né? E às vezes a gente não tem essa clareza toda.
quando a gente está no meio de tudo, né? E a gente fala nisso daqui, eu devo avançar ou ficar parado? Eu devo continuar ou fazer nada? Eu devo lutar, né, até o fim ou me render? E são questões que vão até o fundo do nosso coração sondar, né? E a gente avalia a nossa situação e a gente fala, como eu preciso da direção de Deus, como eu preciso ouvir de Deus aqui agora. Mas se nós amamos a Deus, e se nós, como fala no versículo 11 no final, se nós temos no coração o desejo de glorificar a Deus, de agradecer a Deus e viver segundo a vontade dEle, se esse é o nosso objetivo, Ele vai nos mostrar. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai dar clareza naquilo que nós devemos fazer em cada situação. E assim, a obra de Deus que começou em nós, a boa obra, vai ser completo até o dia de Cristo. A gente vai ser irrepreensível e puro, né, e perfeito naquele dia. Inclusive cheios de frutos da justiça, né, que são os frutos do Espírito Santo em nós, percebendo que tem alguém em nós que nos traz o poder, que nós não temos, né, e que faz crescer em nós o fruto dele, que é amor e toda a sequência. E o mundo então vai perceber que não somos nós, né? É Deus que está operando em nós. É o poder de Deus. Pelas nossas circunstâncias, qualquer um, sem o Senhor, já teria, né, chutado o balde, estou fora, nem me viu, né? Mas por Jesus, podemos até produzir frutos bons no meio das adversidades. Então esse é o meu encorajamento para vocês hoje. Vamos praticar a gratidão com alegria. Vamos ser gratos nas orações, como atitude, né, da nossa vida em relação a outras pessoas, porque Deus é assim, porque Deus é grato. E a gente vai ver, na medida que a gente pratica isso, que Ele vai nos encher com a sua alegria acima das circunstâncias. Amém?